dia pessoal, aqui é o professor Jorge Gomes e nessa madrugada de 29 de março de 2020 estamos fazendo esse vídeo verificando a situação que o país se encontra hoje. Dois grupos distintos, um desses grupos é aquele que prefere ficar no isolamento social, atendendo às orientações médicas das autoridades sanitárias, e o outro grupo que entende que o Brasil deve voltar à vida. O Brasil não pode parar. Esse grupo também entende que o isolamento é apenas para as pessoas que fazem parte do grupo de risco. Eu decidi ficar participando do primeiro grupo, uma vez que em atendimento às orientações das autoridades sanitárias e também médicas, e por estar chegando de viagem a menos de 5 dias, devo ficar pelo menos por mais 10 dias em confinamento, só saindo de casa quando efetivamente necessário. Após esses 15 dias, nós tomaremos as medidas cabíveis que entendemos da nossa parte. Por hora estamos aqui. Mas ficar aqui parado em quarentena não quer dizer ficar sem produzir. Eu também, como na condição de funcionário público, trabalho no TRT e nós todos estamos trabalhando remotamente, com alguma dificuldade por conta de internet e outras situações, mas temos produzido bastante, temos produzido bem como grupo e assim temos tido o nosso tempo que deveríamos estar ali na vara do trabalho ou no tribunal, nós estamos trabalhando em nossas casas e, tirando esse tempo, nós temos nos detido a estudar um pouco a atual situação, especificamente dentro daquela área que nos afeta, aquela área que nós temos buscado conhecimento, que é na área trabalhista. Essa semana, um dos assuntos que mais chamou a atenção foi a utilização do artigo 486 da CLT, naquela possibilidade de realizar demissão de funcionários. Então, algumas pessoas estiveram conversando conosco, advogados, contadores, empresários, e nós decidimos então falar um pouco sobre esse assunto, que é o tema principal desse vídeo. Para começar, nós não poderíamos deixar de trazer para essa conversa o texto do artigo 486. Vou fazê-lo aqui na íntegra. Ele diz o seguinte: no caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho, motivada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal, ou pela promulgação de lei ou resolução que impossibilite a continuação da atividade, prevalecerá o pagamento da indenização, que ficará a cargo do governo responsável. Parágrafo 1º do artigo 486 diz que sempre que o empregador invocar em sua defesa o preceito do presente artigo, o Tribunal do Trabalho competente notificará a pessoa de direito público apontada como responsável pela paralisação do trabalho, para que no prazo de 30 dias alegue o que entender devido, passando a figurar no processo como chamada à autoria. Então, esse é o artigo que levantou tanta polêmica essa semana. O assunto é em tela, ele traz à baila um tema, que é a paralisação temporária dos serviços tidos como não essenciais. Então, visto o artigo da CLT, então cumpre agora chamar para a conversa a medida provisória 927, de 22 de março de 2020, que dispõe sobre medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Covid-19. Se formos verificar o artigo 1º
da medida provisória se destaca de plano que poderão ser adotados pelos empregadores para a preservação do emprego e da renda. Atentemos bem, poderão ser tomadas medidas pelos empregadores para a preservação do emprego e da renda. Esse artigo 1º traz um parágrafo único que diz que o disposto na MP constitui hipótese de força maior, conforme o artigo 501 da CLT. Logo em seguida, no artigo 3º, a MP traz medidas passíveis de aplicação para que, repito, sejam preservados os empregos. Então, o que nós vemos aqui é uma conjugação de institutos, uma conjugação de assuntos, que eu queria chamar a atenção. Primeiro, as relações de emprego estão abaladas. Isso é verdade, não há o que discutir. Da mesma forma, a situação econômica do país está em xeque. Também é um fato indiscutível. O motivo de força maior, que é previsto no 501 da CLT, está configurado, ou seja, é o iminente perigo causado pelo coronavírus, que tem levado inclusive a óbito uma parte da população mundial. Esse motivo trata-se de acontecimento inevitável e que o direito entende que não foi o empregador que causou isso, muito menos o empregado. Quando ocorre uma situação onde temos uma relação entre duas partes, como é o caso da relação de emprego, onde tem de um lado o patrão, do outro lado o empregado, e existe um fator externo que causa um desequilíbrio nessa relação, o direito chama esse acontecimento de facto principis, ou seja, fato do príncipe, que é exatamente essa situação extracontratual que provoca desequilíbrio na relação. Isso aí então fecha um ciclo da nossa conversa. Então, fechado esse ciclo, temos que fazer então a combinação agora da MP 927 com o artigo da CLT. Ela, como nós já dissemos, foi editada para... quando eu falo a MP, foi editada para a preservação do emprego. Já o artigo seletista fala da possibilidade de paralisação que impossibilite a continuação da atividade. Estou lendo ali para não ser infiel ao que está no texto da lei. É exatamente aqui que entendemos ser o ponto nevrálgico da situação. Preservar o emprego é totalmente o oposto de demitir empregados. E ainda assim, há que ser provada a inviabilidade ou não da continuidade da atividade. Se uma empresa, a título de argumentação, exatamente nesse momento, se utiliza da MP para demitir funcionários alegando inviabilidade do negócio, será muito difícil dela provar que foi por conta da situação que o negócio ficou inviável, porque nós temos apenas 10 dias, ou menos do que isso, que a MP foi editada, foi assinada, foi levada a efeito. Então, entendemos assim que, apesar de difícil a situação, há que ter o devido cuidado para tomar um posicionamento. É oportuno aguardar mais um pouco. É oportuno esperar mais um pouco. Tomar uma medida drástica nesse momento pode provocar um efeito muito complicado lá à frente. Então vem à tona uma outra pergunta. E pode demitir? Pode demitir sim, desde que se paguem todas as verbas rescisórias que sejam cabíveis naquele ato de demissão.
Então, o empregador, na hora de tomar um posicionamento, ele deve pensar. É bem verdade que alguns magistrados já se posicionaram dizendo da possibilidade de aplicação do artigo 486 conjugado com a medida provisória. Mas levado pelo tempo de trabalho que tenho junto ao Centro Trabalhista, são quase 30 anos, eu entendo que o momento é de cautela, porque processos serão ajuizados, ações serão ajuizadas, e eu creio, deixo bem claro, esse é o meu entendimento, eu creio que os magistrados ponderarão todas essas vertentes antes de tomarem um posicionamento. Ainda por fim, resta mais uma dúvida. Qual é o ente público que a empresa trará para fazer parte da LIDE? Uma vez que o governo federal, os governos estaduais, os governos municipais, a grande maioria de estaduais e municipais também editaram atos com a mesma finalidade. Dessa forma, eu deixo aqui o meu ponto de vista sobre o assunto, enfatizando que tenhamos cautela, tenhamos calma para tomar um posicionamento agora. Esperemos mais um pouco. Lembrando bem, a medida provisória ela foi editada na intenção de preservação de emprego e renda. Não poderá, então, no meu entender, o empregador alegar a AMP e a situação para demitir funcionários. Tá? Então, por aqui ficamos com relação a esse assunto. Estamos aqui prontos para conversar, para trocarmos ideia, analisarmos esse e outros pontos de vista. À disposição de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.